Fala, turma, paz e bem, tudo bom, tudo tranquilo? Estamos aqui novamente na nossa aula do Método Agro, criação de conteúdos no Instagram. Essa é a nossa aula 2. A gente vai falar sobre curtidas, visualizações e a verdade dos números do Instagram. Essa aula surgiu da dúvida, da necessidade de uma aluna nossa, do nosso Insta Agro, e eu trouxe aqui para vocês como que funciona essa loucura que são as curtidas, visualizações e a verdade por trás dos números que pouca gente fala. Então, hoje eu vou te mostrar como saber se um perfil realmente funciona no Instagram ou se ele só parece grande. Se você trabalha no agro, é produtor, técnico, consultor, empresa ou marca, e quer investir em influencer, mas não sabe se os dados são reais, essa aula ela foi feita para você. O que acontece? Aqui no Instagram, tudo pode ser comprado. Você consegue comprar curtida, visualização, você consegue comprar seguidores, tudo pode ser comprado. E muita gente, infelizmente, buscando esses números da vaidade, eles acabam caindo nesse desespero. Eu chamo de desespero isso. Você pegar e comprar curtida, comprar seguidor e comprar visualização. Só que, por que eu estou gravando essa aula e por que isso é importante para vocês? Muitas empresas procuram a agência para a gente trabalhar a questão dos influencers para a marca. E aí, qual que é a primeira coisa que eu faço? É fazer essa avaliação, essa análise para saber se tudo que está ali é real. As curtidas, aquelas visualizações. Então, curtidas e visualizações sozinhas não pagam boletos. O que paga é estratégia. Aí, você precisa entender isso. No campo, número sem manejo não gera resultado. No digital é igual. Então, aqui, além de ensinar vocês a verem essa questão do se eu devo ou não chamar aquele influencer, aquela pessoa, aquele perfil para uma parceria, é importante você entender também para o seu perfil, para a sua marca, como que funciona essa questão dos números. Então, no campo, número sem manejo não gera resultado. No digital é a mesma coisa. Eu sou apaixonado pelo digital porque aqui, por mais que eu possa comprar tudo, né, não tem como eu enganar. Ele gera insights, ele gera dados de tudo. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas análises aqui. Então, o que as pessoas analisam geralmente? Quem não é da mexida, quem não está por trás de uma estratégia, quem está ali no dia a dia só. O que eles analisam? Seguidores, views e curtidas isoladas. Então a pessoa quando chega lá fala, ô Jimmy, vamos contratar aquele influencer X lá, porque ele tem um monte de curtida, ele tem um monte de visualização. Olha o tanto de seguidor que ele tem. Mas será que isso é real mesmo? Nem sempre. Número grande não significa resultado real. Aí vamos dar um exemplo bem simples aqui. Tá? Qual que você acha que é o mais real? Perfil A tem 50 mil views numa postagem e tem 120 curtidas nessa postagem. E o perfil B, que está com 8 mil visualizações e tem 400 curtidas. O que vocês pensam? Se você pensa que é o perfil A, digita A aí. Se você pensa que é o perfil B, digita B aí. Muito simples, muito fácil e vocês vão entender por que à frente. O perfil A provavelmente é comprado, é fake. E o perfil B, com 8 mil visualizações, 400 curtidas, é o mais saudável. Por que, Jimmy? Isso é um achismo seu? É porque você trabalha com isso? Não, existe um cálculo, existe uma equação e eu vou mostrar para vocês essa equação. Então, a métrica que importa é essa. Qual que é o cálculo que eu devo fazer? Isso aqui eu já faço mentalmente. Eu bato o olho, eu já frago ali o que é real, o que não é real. Então, o like rate, porcentagem, é igual a curtidas dividido pelo número de visualizações multiplicado por 100. Aí você tem a porcentagem. Então, views é igual a atenção, curtidas é igual a reação, e a reação mostra o interesse real ou não naquela curtida. E aí eu trouxe um exemplo meu. Eu gosto de trabalhar sempre com exemplos meus. Não estou aqui para crucificar nem falar mal de ninguém. Então, tem uma análise real aqui de um post meu. Esse post aqui foi de uma campanha que eu fiz para a palestra que eu dei lá em dezembro no CREA. Era Você é a Sua Marca. Foi dentro do evento do CREA, foi fantástico, foi top demais. Olha lá, eu tenho 11,8 mil visualizações e 52 curtidas, um comentário,
2 repost e 3 envios no direct. Então, o que vocês pensam desses números? Eu tenho 11,8 mil visualizações com apenas 52 curtidas. Esse número, ele é real ou ele foi comprado? Aqui está muito fácil de entender. Então, vamos lá. Curtidas dividido por visualizações vezes 100. Então, está aqui, eu abri o insight desse exemplo meu. Está lá 52 curtidas, 11,8 mil visualizações, num total de 56 interações. Isso aqui eu rodei tráfego nele. Eu coloquei um valor, foi R$ 20 que eu coloquei aqui para alcançar mais pessoas na região de Campo Grande. Né? E ali eu consegui 6 novos seguidores com essa campanha. E olha só, trazendo aqui para a equação 52 dividido por 11.861 vezes 100, eu tenho uma retenção, um like rate de 0,43%. Isso é bom ou é ruim, Jimmy? Vamos lá, ó, a conta é essa aqui. De 5 a 10%, o orgânico é forte. De 2 a 5% é um orgânico misto ali. De 0,5 a 2% é tráfego pago. De menor que 0,5 já é suspeito. Então, essa campanha, eu rodei ela foram R$ 21, 3 dias de R$ 7. E aí, via de regra, isso aqui é assunto para outra aula. Mas, quando você for trabalhar um tráfego, no mínimo tem que ser 4 dias que você tem que trabalhar ele para o algoritmo entender qual que é a mensagem que você quer passar e como ele funciona bem. Então, trazendo dentro dessa análise aqui, desses dados, de como você analisar, como eu usei só 3 dias, ele ficou abaixo do tráfego pago normal, ficou como suspeito, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu usei a plataforma, fiz o tráfego pago e tive 0,43% de like rate. Só que o que acontece? O que as pessoas fazem? Aí tem 2 formas. Esse é o tráfego pago, foi uma campanha que eu fiz dentro do Instagram mesmo, mas o que as pessoas estão fazendo é o quê? É comprarem curtidas e comprarem visualizações, que aí não bate nunca. Então, esse é um exemplo para vocês real de uma de um post meu, eu fazendo análise aqui do perfil. Para mim foi top isso aqui, eu investi R$ 21. Eu tive 6 novos seguidores, que inclusive 2 deles estavam lá na palestra, foi muito legal. Ó, Jimmy, eu falo de anúncio na palestra, né? Eu falo que, ó, eu consigo enviar hoje uma campanha para a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E essas 2 pessoas estavam lá e elas falaram: Jimmy, eu só vim na palestra por causa do seu anúncio. Então, esses são os dados aqui. Ele só ficou abaixo do ideal tráfego pago ali. Por quê? Porque eu usei apenas 3 dias. Vamos lá, então, fazer outra análise aqui de outra postagem minha. Então, nesse post aqui, alcançou 196 mil visualizações com 8.536 curtidas. E aí, eu arredondei aqui e trouxe o cálculo para nós. Então, temos 8.500 curtidas, dividida por 196 mil, vezes 100. Dá um valor total de 4,33. E aí, na nossa equação aqui, 5 a 10% orgânico muito forte, 2 a 5% misto, 0 a 5 a 2% tráfego pago e menos que 0,5 é suspeito. Então, esse post aqui foi um post que estourou um pouco a bolha, né? Os meus conteúdos, eles navegam ali entre 3.000 a 6.000 visualizações. Isso aqui chegou a 196. Legal? Então, o que você tem que analisar? A equação que você tem que fazer é essa daqui mesmo. Você pegar, fazer o cálculo, pegar aqui, curtidas, like rate, curtidas dividido por visualizações vezes 100 para você ter a porcentagem. E aí você usa essa tabela aqui, que é de 5 a 10% orgânico forte, de 2 a 5% é misto, de 0,5% a 2% tráfego pago, e menor que isso já é suspeito. Ok? Espero que vocês tenham
gostado dessa análise, são análises reais, são análises do meu perfil, para eu mostrar para vocês aqui como conteúdo. Esse material, vocês sabem, vai ser enviado para vocês, exclusivamente para quem está no grupo lá. Então, vamos seguir em frente. É como conversão alimentar. Não é quando o gado come, é quanto que ele ganha de peso. Então, está aqui a tabela explicada, fazendo analogia aqui para o agro. Essa tabela é como conversão alimentar. Não é quando o gado come e é quando ele ganha peso. Engajamento real. Aí nós temos outra nova fórmula, que é curtidas mais comentários, mais compartilhamentos, mais salvamentos, dividido por visualização vezes 100. Isso aqui já é um nível mais hard. E aí vamos pensar aqui em como entender o algoritmo. Quando a pessoa vai lá e curte seu post, seu vídeo, o que o algoritmo entende? Um curtir é como se a pessoa gostou do seu conteúdo. Aí o que acontece? Quando você, por isso que eu falo para vocês, meus queridos amigos, alunos que nos acompanham aqui, cara, não vai cair o seu dedo você curtir lá. Quando você curte um post, você entrega ele para mais pessoas. O algoritmo entende que esse conteúdo é bom, é relevante e eu preciso mostrar ele para mais pessoas. Comentário. Comentar o post é me importei. Eu vou lá, por exemplo, postei lá um negócio, a pessoa vai lá e comenta, cara, isso é ouro para nós. Então, também não vai cair o seu dedo comentar lá. Mas não fique comentando coisa nada a ver, ou só um emojizinho. O algoritmo também entende que isso aí é só para o quê? Ganhar mais visualizações e tal. Salvar. Quando você salva o conteúdo, uau, isso sim é hiper valioso. O algoritmo entende que esse conteúdo é muito bom, a pessoa está salvando porque ela vai assistir depois. Na prática, o que acontece? Eu tenho uma lista de abas salvas lá, tem um para eu fazer, tem um para eu usar na agência, tem um para usar com cliente X, eu tenho itens salvos junto com perfis de clientes, mas na verdade é que a gente nunca volta para olhar. Dificilmente a gente volta para olhar. E o compartilhar, quando você compartilha um conteúdo, o algoritmo entende que é a autoridade. Olha, o Jimmy falou um negócio top ali, que valeu a pena para aquela pessoa, valeu tanto que ela vai compartilhar também. Então, quem sabe compartilha, confia. Isso que o algoritmo entende, ok? Então, a partir de hoje, vocês que são meus alunos, que acompanham nosso conteúdo aqui, você não salva e não compartilha nosso conteúdo, é sinal de que você não está gostando do nosso conteúdo. Ajuda nós aí. Esse é o desespero dos caras que tá aqui no jogo. Eu não gosto de ficar pedindo like, porque tem que fazer sentido para você. Mas se eu fosse jogar o jogo do povo aí, ficar falando assim, curte, comenta, compartilha, né? Então, se tocar no seu coração aí, vai do seu coração, né? Você curtir, comentar e salvar e principalmente compartilhar o nosso conteúdo, ok? O algoritmo ele entende dessa forma. Tráfego pago não é o vilão, tráfego pago não é o problema é tráfego sem estratégia. Nós fizemos uma campanha para o Instagram aqui, o Meta mudou, tem uma aula lá dentro do Instagram lá que é só sobre o novo Meta Andromeda ADS, que no meu ver ficou horrível, mas finalmente eu entendi o jogo e a gente está começando a ter resultado. Eu investi um monte, perdi muito dinheiro, porque não tinha entendido a nova forma da ferramenta trabalhar. Tráfego pago não é problema, o problema é tráfego sem estratégia. Mudou, você precisa estar atualizado e pronto para usar. Tráfego compra atenção, conteúdo gera conexão e estratégia gera vendas. Tem que entender esse triplé aqui, o tripé do jogo de você vender aqui no digital. Tráfego compra atenção, conteúdo gera conexão e estratégia gera vendas, ok? E a função do tráfego? Ele mantém a proporção mínima, gera comentários reais e leva as pessoas para o WhatsApp ou para o site. Então, como que você tem que usar o tráfego nessa sua estratégia aí? Então, você viu lá, entendeu que o algoritmo ele consegue fazer essa análise aí. Menos de 0,5%, ele vê que foi comprado, alguma gambiarra você fez lá. 2 a 5%, ele sabe, ele entende que está usando a plataforma dele para fazer o tráfego, né? E aí, de 5 para cima, ele vê que é um conteúdo orgânico. Então, quando o conteúdo é orgânico entrega mais, e aí você injeta tráfego ali também, você vai ter muito mais sucesso, e aí você consegue alcançar muito mais pessoas.
Como usar isso na prática? Você precisa analisar os concorrentes, avaliar os influenciadores e diagnosticar o seu próprio perfil. E aí, no caso, trouxe como aula aqui para vocês, né? Mas apresentar em reuniões. Então, se você faz parte do time de marketing de uma empresa aí e a pessoa, olhando somente os números lá, fala assim: ó, vamos contratar aquele influencer lá, faz a análise dos últimos posts dele e apresenta isso aí na reunião para você mostrar que você não é só uma pessoa que está aí como marketing tal, você está preocupado com a marca do seu cliente, a marca da empresa que paga o seu salário, e também você está analisando e entendendo realmente como que é o jogo aqui, ok? Então, no agro, quem não mede, perde dinheiro. No marketing é igualzinho também. Essa é a nossa aula de hoje, baseada na dúvida de uma aluna nossa. Muito obrigado, vocês estão assistindo aqui. Já aproveita, quem não segue lá ainda, segue @JimmyAgro, curta, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário lá, traz a sua dúvida lá para o grupo. E se você não está no grupo ainda, aqui na descrição tá o link para você entrar no grupo lá. A gente vai estar aceitando todo mundo lá. Um abraço, fiquem todos com Deus e até sexta-feira que vem, que é a nossa próxima aula. Tchau, tchau.